Bom, então, olá a todos, meu nome é Arthur, sou estudante de administração no FSM e vou falar um pouco mais sobre educação financeira, tendo em vista, então, a disciplina de Tópicos em Finanças do professor Roberto. Bom, primeiramente, então, vale destacar o que seria o conceito de desejo e necessidade. Bom, o desejo, então, ele é algo que pode ser dispensável, ou seja, não precisamos dele para viver. Já a necessidade é algo indispensável para a nossa sobrevivência. Bom, alguns exemplos aqui, então, temos à esquerda uma casa extremamente luxuosa, muito grande, com vários quartos, e à direita uma casa mais simples, mas as duas elas contemplam, então, as necessidades básicas das pessoas, e são dois exemplos, então, muito extremos de o que seria uma necessidade e um desejo. Aqui, um pouco mais adiante, então, temos dois veículos, o vermelho, um carro mais popular, e um carro preto mais luxuoso, bem mais caro, e que poucas pessoas teriam poder aquisitivo para poder comprar, mas os dois eles levam ao mesmo lugar, têm a mesma finalidade e por isso então seriam dois exemplos para ilustrar melhor a diferença de desejo e necessidade. Bom, então o planejamento financeiro ele consiste então no equilíbrio entre as necessidades imediatas e futuras, tendo em vista então um planejamento a longo prazo. Ele também pressupõe estabelecer metas para gastos e investimentos monetários, assim como monitorar com frequência as despesas para então não gastar mais do que está ganhando e para fazer uma reserva de emergência ou algo do tipo. E por fim, então, conseguir conquistar um propósito de longo prazo para o planejamento. Aqui então tem algumas dicas, algumas ferramentas úteis para ajudar no planejamento financeiro. O primeiro então seria um aplicativo que monitora gastos em tempo real e ajuda a identificar onde você pode economizar. O segundo, então, seria um canal no YouTube, que ele foi criado justamente para ensinar educação financeira de uma maneira fácil e prática para quem nunca estudou ou não entende do assunto. Em terceiro, temos um podcast, então, que ele tem uma conversa simples sobre o tema e também explica temas econômicos e financeiros de uma maneira descomplicada, tornando-os mais acessíveis ao público em geral. E por fim, então, temos a velha e boa planilha eletrônica do Excel, que seria então justamente uma ferramenta mais simples das pessoas terem controle de seus gastos ou então anotar num caderno, num papel, para não se perderem. Bom, então, o orçamento pessoal ele pode ser entendido como uma ferramenta de controle dos gastos que uma pessoa tem, levando em conta seus ganhos, estilo de vida e objetivos de curto, médio e longo prazo. Todas as despesas básicas, permissão e também as supérfluas estão nessa conta, tais como moradia, alimentação, energia elétrica, água, internet, plano de saúde, mensalidade da faculdade, lazer, viagens, entre outros. Também é necessário, então, entrar no orçamento dos objetivos e planos de curto, médio e longo prazo, como reserva de emergência, investimentos, financiamento e financiamento imobiliário. Bom, as vantagens do orçamento, eles seriam conhecer a situação real financeira pessoal e familiar, analisar se o estilo de vida está de acordo com os ganhos da pessoa, do indivíduo, tomar as melhores decisões sobre quais gastos cortar, reduzir ou incluir no orçamento, definir as prioridades financeiras pessoais e familiares e construir então objetivos de curto, médio e longo prazo mais palpáveis. O orçamento também pode ser familiar, que é uma ferramenta de controle de despesas de pessoas que vivem juntas e dividem os gastos necessários e supérfluos, além dos objetivos de curto, médio e longo prazo feitos em grupo. Por fim, então, nós temos o endividamento, que é uma situação em que há obrigações financeiras que devem ser pagas. O grau de endividamento pode ser baixo, médio ou alto, ou seja, pode estar sob controle ou causando prejuízos financeiros. O parcelamento existe mesmo que o financiamento da casa esteja em dia, ou que as parcelas feitas no cartão de crédito sejam quitadas na data de vencimento, por exemplo. Então, se a pessoa faz, por exemplo, um financiamento imobiliário, ela está endividada, por mais que ela não esteja atrasando essas parcelas, assim como no caso do financiamento de veículo, entre outros produtos e serviços. E também prestações de loja, cheques predatados, empréstimos, todos esses compromissos são considerados dívidas. Bom, era isso então, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre planejamento financeiro, orçamento familiar, pessoal e sobre endividamento. Até mais.